Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Nós precisamos entender que a obra de Cristo, a obra realizada por Ele naquela cruz, uma única vez e definitivamente, nos aperfeiçoou para sempre. É importante entendermos isso, pois se entendermos, nós viveremos segundo o querer de Deus, com toda a compreensão e entendimento da obra que Ele realizou. Lá em Hebreus, no capítulo 10, do 11 ao 18, diz assim: Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos fossem postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta: Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão, destes já não há oferta pelo pecado. Então, o que nós precisamos entender? Primeiro, que a oferta que Cristo fez uma única vez, a única oferta, que foi a si mesmo em nosso favor naquela cruz, na remissão de nossos pecados, pois houve o derramar de sangue, houve a sua morte e ressurreição para destruir o poder da morte. Ele nos deu vida, Ele nos purificou, Ele nos resgatou, nos tirou do pecado, nos livrou do pecado e nos colocou diante de Deus, na presença de Deus, e nós somos apresentados em Deus, diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, mediante a obra de Cristo. Não depende de nós, depende do que Cristo fez em nosso favor e de nós nos submetermos a Ele, reconhecendo como Senhor, Salvador, crendo nessa obra que Ele realizou por nós, mediante a graça de Deus. Isto que a gente precisa entender. Mas o que mais que Cristo fez? Ou seja, o resultado da sua oferta, da sua obra, o que mais provocou em nós? Nós fomos aperfeiçoados para sempre. Ou seja, Ele nos fez um novo ser, uma nova criatura. Nos deu um novo coração. Ele nos fez a imagem de Cristo. Ele nos deu da sua mente, derramou abundantemente das virtudes de Deus sobre nós, além de dar-nos um novo coração, uma nova mente e fazer de nós um novo ser. Ele nos capacitou para rejeitarmos as paixões deste mundo. Diante de Deus, a nossa questão, por causa da obra de Cristo, está resolvida. O que nós precisamos entender é que nós devemos agir como Cristo no mundo, sermos seus imitadores para revelarmos esta salvação, para expressarmos o conhecimento de Deus. Deus nos chama para fazermos uma jornada de amadurecimento, de crescimento, para chegarmos à plena estatura de Cristo, para revelarmos sua glória, para revelarmos o conhecimento dele. Nós precisamos caminhar para a maturidade, para o conhecimento de Cristo, pois fomos capacitados. Nós fomos aperfeiçoados para sempre para revelarmos o nosso Deus. Nós demonstramos a nossa fé, nós manifestamos que conhecemos Deus e que recebemos da sua salvação pela maneira como nós vivemos, como nós expressamos Cristo, como nós revelamos o seu reino, como manifestamos as virtudes do Pai. Precisamos entender que somos chamados para proclamarmos as virtudes, por isso nós somos tirados das trevas, por isso fomos feitos um novo ser, por isso fomos capacitados para revelarmos o nosso Deus neste mundo. Viver como Cristo não se trata de uma opção, mas de uma expressão natural de quem somos,
Mas para que haja o entendimento, nós precisamos conhecer o nosso Deus e caminhar rumo à maturidade, revelando o Senhor por meio de nossas ações. Pois quando agimos como Cristo, na realidade estamos expressando e revelando o Deus invisível neste mundo. Deus nos chama para fazermos parte da sua família. E é responsabilidade da sua família revelar o seu reino, revelar a glória do Pai, revelar as virtudes de nosso Deus e os valores eternos do reino de Deus neste mundo. Somos chamados para isso, para vivermos segundo essa nova sociedade, a sociedade de Deus, a família de Deus, o povo de Deus, o reino de sacerdotes, a nação santa. Isso que a gente precisa entender. Nós não somos deste mundo, não podemos viver segundo os valores deste mundo, mas precisamos viver segundo os valores eternos do reino de Deus, expressando e manifestando o nosso Deus neste mundo. É isto que nos faz expressar que nós somos de Deus, que recebemos a sua salvação e que estamos na presença de Deus, pois a obra de Cristo é única e suficiente para nos aperfeiçoar, nos remir do pecado e nos colocar na presença de Deus, para que nós, tendo esse entendimento de onde estamos, compreendamos que não podemos viver segundo a natureza de Deus, não podemos viver segundo a natureza humana, mas segundo a natureza de Deus, revelando o seu caráter, revelando sua natureza e sua vida diante de todos. Por isso, proclamar o Evangelho, proclamar as boas novas da salvação é o nosso papel, pois é através desta obra de Cristo que nós alcançamos não só a vida eterna, mas o podermos estar na presença de Deus, usufruindo daquilo que Ele planejou para nós desde os tempos eternos. Que a gente entenda, compreenda e que a gente possa viver a vontade de Deus segundo aquilo que Cristo fez em nós, pela obra que Ele realizou por nós. Que a gente entenda e que possamos nos submeter ao nosso Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.